Olá, pessoal, tudo bom? Revise o seu próprio texto. Nesse áudio, eu vou explicar para você como você mesmo pode revisar o seu texto e por que você deve fazer isso. Eu acho importante dizer que eu não quero dizer para você virar revisor de texto, né? Ou que eu não quero tirar a minha responsabilidade como revisor nesse momento e dizer que isso é uma obrigação sua, ou dizer que você não precisa enviar o seu texto para um revisor. Muito pelo contrário, todo texto precisa ser revisado, né? Inclusive os próprios textos de revisores. E isso é muito complexo explicar isso, pessoal, mas isso se refere ao fato de o nosso olhar sobre nós mesmos, ele pode ser viciado. O texto é produto do nosso pensamento, é produto do que a gente escreve, né? Ele é a materialização de discurso que a gente concebe, né? E, e o outro, né? O olhar de um outro, ele é muito bem-vindo nesse sentido, porque sempre que a gente escreve, a gente vai cometer erros. Sempre. Ortográficos, né? É impossível alguém conseguir escrever, redigir um texto à mão ou no computador mesmo, em um primeiro momento, e esse texto tá perfeito. Isso é impossível, pessoal, né? Então, e isso é natural. Por que, Anderson? Porque, por exemplo, no caso de digitar um texto, né, no computador, no seu notebook ou né, no caso de PC mesmo, a própria digitação é um processo falho. Então, em algum outro momento ali, você pode apertar um outro botão, né, fora, por mais prática que você tenha com digitação, né? E, e não é, às vezes a gente está focado em alguma outra coisa no momento da escrita, no conteúdo, por exemplo, e a gente não percebe algumas coisas e sai automaticamente. Então, esse processo é natural. E se a gente parar para se preocupar com algumas minúcias, com algumas coisas em um primeiro momento, a gente não consegue dar conta dessa complexidade que é pensar, que é escrever, que é o texto, o processo de escrita em si, né? Que envolve o pensamento, a reflexão e tudo isso. Então, é um processo natural, né? Que todo mundo comete. Não é só o leigo, ou a pessoa que não tem conhecimento na área de não tem conhecimento gramatical, que não tem conhecimento na área de linguística, na área de texto, enfim. Inclusive os próprios profissionais da área de texto. Se vocês entrarem no meu blog, nos meus sites, vocês podem encontrar alguma coisa com alguma palavra ali, com ortografia incorreta, alguma má construção que pode ser melhorada. Mesmo que o texto esteja bem escrito e que eu já tenha revisado mais de 30 vezes, pode ser que tenha uma estrutura ali que possa ser melhorada, né? Nada é absoluto. O texto não é um processo definitivo e pronto. Ele está em processo. Isso porque a língua também está em processo e porque ele reflete, né? Ele vai refletir aquele momento da escrita do autor, né? Ele está envolto naquele momento. E aí a língua é dinâmica, ela muda, o conhecimento também. Então, aquele momento da escrita, ele pode não, não refletir mais as ideias de um autor. Né? Isso acontece muito com filósofos, estudiosos, pesquisadores, né? Às vezes eles têm fases, e em cada momento da produção intelectual deles, eles pensam de uma maneira, né? E então isso significa o quê? Que eles estavam errados naquele momento? Não necessariamente, né? É um processo de construção. E eu estou falando aqui do conteúdo, né? Mas vamos pegar também a questão da ortografia, a questão das formulações e do texto em si, né? Das orações, da estrutura dessas orações e do texto em si, né? Por exemplo, o novo acordo ortográfico modificou algumas coisas, então houve a necessidade de novas publicações de livros, né? Para adequação ao novo acordo ortográfico, por exemplo. E então é complicado falar
imperfeição na escrita, né? Então, isso quer dizer para a gente, né, que é preciso trabalhar no texto e que haja um planejamento. Algumas pessoas, elas conseguem escrever um texto e isso flui. A questão do conteúdo, juntamente com a questão da forma, da estrutura, das questões gramaticais. Tem gente que consegue fazer isso de uma maneira direta, né? E tem gente que não, que precisa de processos diferentes. Eu gosto mais de pensar, pessoal, o texto nesse sentido, né? Como um processo construído, né? Eu não acredito nessas coisas de que a intuição, a escrita, eu não penso muito nesse sentido, não. Se a gente, pelo menos não para textos objetivos, né? Quando a gente pensa em literatura, por exemplo, a gente pode pensar nisso. É complicado falar também em texto objetivo. Não gosto de dizer isso aqui, porque tudo é produto. Nada é neutro, pessoal, e tudo é produto da. Quando a gente fala em texto, não dá pra gente falar que alguma coisa é neutra. Ou quando a gente fala em opinião, ou quando a gente fala em argumento, porque é tudo parte de uma construção social, né? Então, é muito complexo explicar isso por aqui, e também não é o assunto do vídeo. Mas é complicado falar em neutralidade no texto, certo? Porque as coisas são inconscientes e elas fazem parte, algumas são inconscientes, elas fazem parte de uma construção social. E quando você tem um discurso materializado, quando você coloca no texto as suas ideias, né, você expressa coisas, às vezes inconsciente, que você não nem sabe que você está expressando. Isso pode ser revelado por meio de uma análise crítica, por exemplo. Então é nesse sentido que não existe nada neutro. E por quê? Porque você disse aquilo, né? Eu não sabia que eu estava dizendo aquilo. Isso não... Claro que pode até não saber, mas você faz parte de uma comunidade. Essa comunidade está relacionada, né, ela diz determinados discursos, né? Tem toda uma construção social ali a respeito disso. E você por meio da língua, por meio da sua fala, você vai manifestar aí por meio do seu texto isso de alguma maneira, né? E muito disso está no seu nível inconsciente. Então a escrita, por mais que você pense sobre ela, por mais que você tente lapidá-la, né, ela reflete isso. Então não existe escrita objetiva. A escrita, ela sempre vai ser subjetiva, pessoal. E o que a gente pode falar é de uma escrita, né, um pouco mais direta, né? Ou então em literatura e não literatura. Eu prefiro falar dessa maneira. Porque quando a gente fala em literatura, textos literários, talvez eu possa falar em intuição, eu possa falar em outras questões mais subjetivas e para o lado da inspiração. Agora, quando eu falo em textos mais diretos, eu falo em técnica. Nesse sentido, a escrita ela é pura técnica, né? E ela deve ser pensada como, vista como um processo reflexivo, né? de, e de construção. Então, é importante dizer aqui, nesse áudio, que você precisa revisar o seu texto e planejar. Como que você pode organizar e planejar o seu texto? Pessoal, se você não tiver conhecimento sobre gramática, obviamente você não vai conseguir fazer as intervenções ortográficas e gramaticais adequadas. Mas pelo menos alterar alguma questão, limpar o texto, né, depois que produzir o material, dar mais uma lida, com o olhar, tentar se afastar do seu próprio olhar, com um olhar mais crítico sobre você mesmo. Isso é um trabalho de autorreflexão, pessoal, né? E eu venho com esses dizeres aqui para que você não coloque no revisor aquilo que é atribuição sua, aquilo que depende de você, do seu posicionamento como autor do próprio texto. E isso é algo, mais uma vez eu bato na tecla aqui, é um processo de autoconhecimento.
Então, você tem que assumir esse papel, porque você é autor do seu próprio destino, do seu próprio texto. E se você não assume isso para você nesse processo, principalmente em relação a trabalhos acadêmicos, você terá problemas, né? E você não pode jogar essa responsabilidade que é sua em cima da mão de um terceiro, achando que ele vai te salvar de tudo. Então é preciso fazer um trabalho interno que a pessoa tenha uma certa consciência sobre isso. E assim ela vai obter um texto bem redigido, né? E eu acho que esse processo ele não tira a responsabilidade e a necessidade de um revisor, certo? Mas é preciso planejar o texto e trabalhar um pouco o texto. Esse planejamento e esse trabalho do próprio autor, ele traz uma dimensão melhor para o texto, né? Esse processo é fundamental. Então, uma leitura após a escrita, para que você limpe um pouco o texto daquilo que você consegue identificar, né? As coisas que você não consegue identificar, você não vai mexer, né? Então, coisas que, por exemplo, estou lendo aqui alguma coisa, não sei se isso daqui escreve dessa, dessa maneira ou de outra, você pode procurar no dicionário, né? Ou então eu não sei se isso daqui pode ser melhor escrito, parece que tem um problema. Então, se você tiver dúvida nesse sentido, não mexe, não mexa. Agora, se você. Algumas coisas você pode conseguir melhorar. Eu sei que tem um problema ali, então, ou então tem um excesso no texto. Olha o tamanho desse período no texto. Por que que eu escrevi um parágrafo ali de 2 linhas, outros parágrafos têm 10 linhas? Pessoal, esse tipo de coisa você mesmo consegue identificar. E aí você consegue retirar. Você lê o conteúdo e pensa, é necessário ou desnecessário? Vou tirar. Não preciso disso no meu texto. Uma outra coisa interessante que você pode fazer é retirar excessos. Para você começar a revisar os seus próprios textos e ter esse olhar reflexivo para o seu próprio texto, para o que você escreve, você pode começar dessa maneira. É até um desafio aí para você, a retirar excessos. Então, tudo que você lê no seu texto que foi excessivo, você vai lá e tira. Né? Se você leu, entendeu, compreendeu, e você tirou aquele trecho ali, continua fazendo sentido, continua guardando a essência do que você quis dizer, para que você vai manter excesso no texto? Né? Comece a tentar buscar as ideias repetidas, os períodos repetidos e os vocábulos desnecessários. Tem tanto vocábulo esvaziado de sentido que a gente fica. Ou trechos redundantes, né? Que a gente pode cortar, por exemplo, há muito tempo atrás. A gente não precisa dizer atrás. Há o verbo haver aí, ele já, ele já traz essa carga aí, né? Há muito tempo. Você não precisa dizer há muito tempo atrás. E há outras expressões que você pode, ou então você pode retirar excesso de artigo indefinido no texto, um. A gente tem o costume de redigir textos e de encher esses textos com esses artigos. Ou então você pode começar a pensar assim, olha, eu acho que começa a imaginar como as pessoas, como você se manifesta quando você fala, quais vocábulos você usa, e aí começa a observar o texto nesse sentido, né, nessa perspectiva. Aí você vai começar a ver umas coisas, umas expressões muito informais do cotidiano. E aí você pode pensar assim, isso daqui é muito informal, como que eu posso melhorar isso? E aí você mesmo começa a reconstruir. E esse processo, eu não estou dizendo isso para poder ter menos trabalho como revisor, mas ele vai te levando, ele vai te direcionando para uma melhora na sua própria escrita, né? É claro que para que haja esse desenvolvimento, você tem que se afastar do texto após a escrita. Então você tem que deixar ele um pouquinho ali, vamos dizer assim, se afastar dele por um tempo, por alguns dias, né? E voltar novamente, né? E voltar com essa concepção crítica para o próprio texto. E aí você consegue ver melhor, né? Enxergar um pouco melhor. Mas esse não te trará a dimensão plena, na verdade é complicado. Nem o revisor, né, ele vai trazer essa dimensão plena, mas assim, vamos colocar dessa maneira, não
trará a dimensão profissional e necessária para o seu texto ali para publicação, por exemplo. Porque você não trabalha com isso, você não é dessa área, né? Mas isso já traz uma estrutura melhor para o seu texto que parte de você, autor, e que tem que vir de você. E aí, quando o revisor recebe esse material organizado e peneirado pelo próprio autor, ele consegue trabalhar muito melhor e fazer um trabalho muito melhor. E focar em questões no texto que precisam de mais atenção do que outras. Às vezes tem gente que não dá o menor trabalho, não dá a menor atenção para o próprio texto, faz muito mal feito, ele escreve muito mal feito o texto, e nem coloca parágrafo, ou então escreve, nem pensa direito nos vocábulos, ou comete erros isso que o revisor não deveria perder tempo corrigindo. E isso limita o olhar do revisor. Ele poderia lançar o olhar, né? Ele poderia. Porque sempre há algo para melhorar no texto, pessoal. Então ele poderia lançar o olhar para alguma outra coisa. Às vezes o texto está tão poluído que o revisor tem que fazer um esforço tão grande para verificar algumas coisas, e essas coisas que são mais básicas, né? Como ortografia. E tem gente que prefere que o revisor tenha mesmo esse posicionamento. Né? Na verdade, tem outras questões do texto que são mais importantes, uma estrutura que poderia ser modificada, um período que poderia ser repensado. E essas são as questões, eu acho, mais importantes que o revisor deve apontar. Né? As questões básicas, elas minimamente devem ser resolvidas pelo autor do texto. O texto, o que eu quero dizer é que deve chegar ao revisor um bom texto, para que seja feito um trabalho que deixe aquele texto bom em um nível melhor ainda. Porque se chega a algo mais ou menos, o revisor ele vai conseguir fazer aquilo ficar bom. Né? E aí você perde um pouco nessa qualidade. E isso não significa que o trabalho do revisor é ruim ou qualquer outra questão, mas que o seu texto está mal escrito. Isso é responsabilidade sua. E é culpa sua também. Né? E então é pensar o texto, pessoal, nessa perspectiva de se colocar no olhar do revisor em um momento posterior à escrita é fundamental. Então revisem os seus próprios textos. Eu tenho vários textos no meu site explicando como eu reviso. Vocês também podem consultar, né, para que vocês melhorem o olhar de vocês e com a própria revisão do após a revisão, né, o texto não está pronto. É preciso que você, autor, verifique o que o revisor alterou e veja comentários se houver. E esse processo, que é reflexivo para o seu próprio texto, para você mesmo, afinal é produto seu, você tem que observar. E você pode, a partir da sua observação ali, das indicações do revisor e das alterações do revisor, compreender, né, o que você tem errado. Você pode solicitar também uma revisão aplicada, mais didática, uma revisão que explique o porquê dos erros. É claro que você tem que negociar isso com o revisor, né? Porque não é toda revisão que é assim. Eu, pelo menos, a minha revisão geral, ela não inclui essas explicações. Eu também não dou essas explicações por WhatsApp ou enfim, porque isso é uma consultoria. Né? Mas se você quiser, você pode pedir, eu cobro um valor diferenciado e explico para você as normas gramaticais. Você aprende com a própria revisão. É uma revisão comentada, né? Aplicada ao problema do seu texto. Ou você pode ter uma consultoria para que eu explique para você os problemas do seu próprio texto e como que você pode melhorar a partir desses problemas e quais são as regras ali de formalidade ou a questão do contexto, porque isso não depende apenas de regra. Né? O texto ele faz parte de um contexto, ele circulará em um contexto. Né? E a gente não pode olhar só para a questão gramatical. A gente tem que. E existem várias normas na língua, mais formais e menos formais. E a gente tem que olhar essas questões do contexto, da circulação do texto, do gênero, enfim. Pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau.